em 4 unidades: Campo Belo, Campo Grande, José Alves no Satélite Íris e Ouro Verde. Há opções como informática básica, auxiliar administrativo, logística, atendimento, vendas, desenvolvimento de aplicativos, criação de websites, inglês comercial e operador de empilhadeira. As matrículas são presenciais por ordem de chegada, com apresentação de documentos pessoais, comprovante de endereço e foto 3x4. Já a idade mínima para se candidatar é de 15 anos, mas alguns cursos pedem 18 anos e CNH categoria P. A frequência dos cursos também pode variar de 2 a 4 vezes por semana. O edital completo com todas as informações está disponível em fumec.sp.gov.br/Ceprocan. Tá aí mais uma baita oportunidade, hein? Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia, uma excelente terça-feira para você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. É o Manhã Bandeirantes que está chegando a partir de agora e até às 11h30 da manhã para levar informação, prestação de serviços, ser a sua companhia, o seu espaço para a opinião e para a sua informação, aqui pelo microfone forte da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou até agora com o Jornal Gente? Amanhã tem mais. 8 da manhã, depois do Primeira Hora aqui nas ondas da RB e na tela da Band News TV. Manhã Bandeirantes que você acompanha pelo FM 85.7. E muito obrigado a todos que estão conosco também pelos aplicativos digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube. Transmissão já iniciada direto dos nossos estúdios aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Aliás, obrigado a você que já está inscrito no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Comunidade que não para de crescer, já somos quase 57 mil inscritos. Somos porque eu também estou inscrito no canal da Rádio Bandeirantes e não perco nada do que acontece por aqui, inclusive as transmissões esportivas, numa semana quente, hein? Final de semana tem Campeonato Brasileiro da Série C, mas no meio de semana a bola rola e a Rádio Bandeirantes também fala de Libertadores da América. Amanhã tem River Plate e Palmeiras a partir das 9h30 da noite, direto do Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Na quinta-feira tem LDU e São Paulo, 7 da noite. Partida primeira em Quito. Casablanca é o nome do estádio da Liga Deportiva Universitária, onde Palmeiras e São Paulo e Palmeiras vão duelar. São Paulo no Equador, o Palmeiras na Argentina, em busca de vagas para a semifinal. Já pensou uma semifinal brasileira entre Palmeiras e São Paulo? Seria histórico para o futebol paulista. E o que acontece no futebol paulista, no futebol brasileiro, no esporte de Campinas, é destaque na programação da Rádio Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica a cargo do Leandro Lopes e com a coordenação técnica do Gil Kleber. O Manhã Bandeirantes começa orientando você que está nas ruas, avenidas e rodovias que cortam a nossa região. E atenção, hein? Manhã complicada no sistema Anhanguera Bandeirantes. Nesse momento, um acidente está sendo registrado e atendido pela concessionária CCR Autoban na pista da rodovia dos Bandeirantes sentido capital, trecho que passa por Campinas. São 2 quilômetros de lentidão do 93 ao 91. Não há informações sobre feridos até aqui. O atendimento está sendo feito nesse instante. Ainda na rodovia dos Bandeirantes, motorista enfrenta lentidão na chegada à cidade de São Paulo do quilômetro 18 ao quilômetro 13. Na pista sentido interior, a rodovia dos Bandeirantes é uma boa opção, não há problemas para
quem trafega sentido interior. Na rodovia Anhanguera, também há lentidão do quilômetro 109 ao quilômetro 105. Até por conta do acidente na Bandeirantes, como isso é sinalizado pelas placas na rodovia, muita gente que utilizaria a rodovia dos Bandeirantes, que tem velocidade máxima de 120 km por hora, está se dirigindo para a rodovia Anhanguera, utilizando também a Adalberto Panzan, que é a ligação entre essas duas vias. Isso provoca a lentidão do quilômetro 109 ao quilômetro 105 na pista sentido São Paulo. Ainda na Anhanguera, o motorista encara 3 quilômetros de para e anda, passando por Jundiaí, do km 63 ao quilômetro 60, e mais 3 quilômetros do km 14 ao quilômetro 11, no trecho já urbano da capital paulista. Rodovia Anhanguera, que ontem à noite registrou um acidente mais sério, mais grave, um engavetamento, onde, por sorte, ninguém se feriu com mais seriedade. 2 carros e 2 caminhões. Quilômetro 124, trecho que passa por Americana. O impacto foi impressionante e, pelo menos, a cabine de um dos caminhões e um dos carros ficaram destruídos. A concessionária foi quem atendeu a ocorrência e exigindo, inclusive, o fechamento das faixas 2 e 3 da rodovia. Isso em pleno horário, já longe do de pico, bem fora do horário de pico, mas ainda assim provocando 2 quilômetros de lentidão na noite de ontem. Foi ali 1h, 1h30 da madrugada, mais ou menos, quando o acidente foi registrado. Madrugada de segunda para esta terça-feira. Não foi o único acidente que aconteceu nas últimas horas. Uma pessoa foi socorrida em estado grave depois de uma colisão entre um veículo utilitário e uma carreta na rodovia SP-101, a Campinas Montemor, rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença. A concessionária Rodovias do Tietê atendeu por volta de 4h40, 15 para 5 da tarde, essa ocorrência no quilômetro 27, e a vítima, que estava no utilitário, foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro da cidade de Capivari. Pista que também chegou a ser interditada, o trecho foi liberado algumas horas depois. Não há ainda atualização sobre o estado de saúde desse motorista. Quem estava na carreta não teve nenhum ferimento e as causas estão sendo investigadas com o uso também de câmeras de monitoramento e informações passadas por motoristas que testemunharam esse acidente. Nesse momento, rodovia SP-101 com boas condições para o motorista, tanto que vai a Montemor quanto quem chega a Campinas, e encara a lentidão apenas no trevo da Boche, o finalzinho da SP-101, a entrada ou para a Avenida Alix da Cunha ou acesso para a rodovia Anhanguera. Mais ou menos esse trecho que eu falei agora há pouco que está confuso na rodovia Anhanguera e que tem também uma lentidão por conta disso na jornalista Francisco Aguirre Proença, a Campinas Montemor. Já para o motorista que trafega pela rodovia Santos Dumont, trânsito um pouco mais carregado do que o normal para quem chega pela Avenida Prestes Maia, cidade de Campinas. Na pista sentido Indaiatuba, não há nesse momento nenhum ponto de lentidão, nenhum registro sendo feito pela concessionária. Lembrando que o limite de velocidade na Santos Dumont é de 80 km por hora. Isso precisa ser respeitado. Outro acidente que marcou as últimas horas, com informações que chegam da cidade de Itapira. SP-352, a rodovia Comendador Virgolino de Oliveira. Um motorista de caminhão morreu depois de se envolver numa batida, uma colisão com um bitrem. Foi cerca de 9h da noite de ontem. A concessionária informa que o caminhão estava carregado com 10 toneladas de água. O veículo seguia sentido norte quando bateu no bitrem, que estava com 3 toneladas de ração para boi. O impacto foi tão forte que o motorista do caminhão morreu no local. O caminhão que transportava água. O condutor do bitrem teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Itapira. Realizou o teste do bafômetro, procedimento de praxe, e ele não havia bebido. O motorista que faleceu, gente, ele faria aniversário sexta-feira agora. Saiu de Jacutinga, Minas Gerais, e estava trazendo os produtos, a água, para serem vendidas aqui, essas garrafas d'água, na cidade de Campinas. As 2 cargas precisaram ser removidas, o que exigiu um bloqueio total da rodovia durante a madrugada,
ali é pista de mão dupla, então foi 1 quilômetro de lentidão mesmo na madrugada, porque foi necessário fazer a operação pare e siga. Em alguns momentos apenas uma faixa liberada e a confusão, claro que seria inevitável, e além da curiosidade de quem passava por ali, via um caminhão tombado com 10 toneladas de água e o outro com uma grande quantidade de ração. Ocorrência registrada na delegacia da Polícia Civil da cidade de Itapira. As informações para você que trafega pelo corredor Dom Pedro I, fique atento à sinalização, fique atento a algumas obras que estão acontecendo. Daqui a pouco a Nath Luquezzi vai falar conosco sobre uma delas no Anel Viário Magalhães Teixeira, mas nesse momento, trânsito considerado habitual na região de Campinas, sem acidentes ou ocorrências que causem interdições. Excesso de veículo registrado no próprio Anel Viário em direção a Dom Pedro I. Pouco depois do trevo de Valinhos, o motorista diminui a velocidade até acessar a SP-065, a rodovia Dom Pedro I. Também há uma lentidão típica para o horário no trevo do Laranjão e de Barão Geraldo, na Professor Zeferino Vaz, para quem está chegando à região de Campinas. Dom Pedro I não tem problemas, isso é uma boa notícia para quem trafega por lá nesta manhã quente de terça-feira aqui pela nossa região. Vamos seguir girando as notícias que marcam esta terça e as últimas horas aqui na cidade e nos municípios que nos acompanham pelo FM 85.7. Uma tentativa de assalto foi registrada na rua Maria Monteiro, bairro do Cambuí. E a Polícia Militar prendeu 2 homens por esse assalto na noite de ontem. Durante a ação criminosa, um suspeito foi esfaqueado nas costas por um funcionário, enquanto um terceiro integrante da quadrilha teria conseguido fugir com produtos roubados. Segundo o boletim de ocorrência, a dupla estava armada. Eles anunciaram o crime, renderam os funcionários e começaram a fazer uma limpa no estabelecimento que virou o crime da moda. Quantos casos a gente não vem relatando de assaltos ou furtos em farmácias? Geralmente com o objetivo de levar as canetas emagrecedoras, produtos cosméticos e outros medicamentos controlados que são vendidos quase livremente pelas redes sociais. Quase porque nós falamos sobre isso semana passada com o delegado-chefe da Polícia Federal, do quanto há um trabalho já de monitoramento e algumas prisões realizadas nesse sentido. Mas no caso de ontem, o que aconteceu foi o seguinte: os 2 presos foram identificados depois por uma das vítimas. Elas reagiram quando um funcionário utilizou um canivete para ferir um desses assaltantes. O terceiro fugiu com alguma parte da mercadoria. Os 2 foram presos, inclusive o que foi esfaqueado, o que levou o golpe nas costas, foram reconhecidos e usavam um veículo, um Ford Fiesta com placas clonadas. A dupla foi encontrada, mas o carro estava lá, em frente à loja, e foi confirmado como produto de furto. Então é um verdadeiro passeio pelo Código Penal. Caso registrado no 1º Distrito Policial de Campinas, ocorrências: roubo, lesão corporal, pela reação que um dos funcionários teve, localização de veículo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Foram os casos registrados, os boletins registrados, como eu disse, nesse verdadeiro passeio pelo Código Penal. E o que acontece com o funcionário nesse caso? Ele prestou depoimento, ele diz que agiu em legítima defesa e o inquérito foi aberto por lesão corporal. Ele não ficou preso, mas pode ser chamado para prestar algum depoimento eventualmente, mas ele partiu desse princípio de que agiu para se proteger, já que o assaltante estava armado. E o que aconteceu com o ladrão? Foi socorrido, levado ao hospital e permanece sob escolta policial. Não tem ainda previsão de alta. Uma vez sendo liberado pela equipe médica, vai direto para a cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas, onde já está o comparsa e para onde também irá o terceiro, que ainda não foi localizado, mas as buscas permanecem na região. Para a gente fechar esse primeiro bloco com o noticiário do mundo policial, pai, mãe e filho foram presos na cidade de Ribeirão Preto. O motivo? Eles são suspeitos de envolvimento num esquema de desvio de mercadorias de uma distribuidora
aqui de Campinas. A família fazia essa viagem todos os dias. Seguia para Ribeirão Preto com carro lotado de produtos. Ali, eles seriam vendidos e tirado o foco da origem desse material, pelo menos na cabeça deles. Um carro lotado de produtos, estacionado sempre em frente a uma casa, uma residência em que armazenava-se tudo que era desviado. Um esquema descoberto pela Polícia Civil no comando da investigação, o delegado Elton Costa, e a reportagem do Edson Ferreira traz mais detalhes, inclusive, de que tipo de produto que essa família andava levando na maracutaia. Só nesta van, a polícia recuperou diversos produtos, muitos deles anunciados em sites para comercialização. A investigação avançou após o proprietário da distribuidora registrar queixa sobre o desaparecimento de uma peça de alto valor, o que levou os agentes até os suspeitos. Conseguiram encontrar anunciada à venda num portal pela internet dessa peça idêntica à peça como havia sido subtraída. Por conta disso, os policiais conseguiram verificar que nesse portal havia uma empresa específica aqui em Ribeirão Preto que estava fazendo o anúncio. Ao realizarem a verificação dos dados dessa empresa, principalmente o seu proprietário, conseguiram verificar que esse indivíduo era filho de um funcionário da empresa de Campinas. Segundo os investigadores, o funcionário da empresa desviava os produtos sem nota e levava para uma casa aqui em Ribeirão Preto, onde ficava armazenada. De acordo com os policiais, o esquema acontecia há anos. Os suspeitos chegaram a abrir um CNPJ para anunciar as peças desviadas da empresa. Segundo o delegado, o funcionário se aproveitou de uma falha no sistema. Ao ser feito o desvio, o produto não era identificado como roubado, o que dificultava a descoberta do esquema. Logo pela manhã, batemos a porta da casa, fomos recebidos pelo próprio funcionário, que ao ser instado logo no primeiro momento, confessou que efetivamente ele furtava os objetos e depois os revendia com a ajuda do seu filho pela internet. Ele nos levou imediatamente por 2 locais da casa, um quarto e depois nos fundos, e lá encontramos uma série de objetos, uma série de produtos já na casa também, e entre eles especificamente aquele em que havia sido feito o registro inicial. Ainda de acordo com o delegado, o funcionário viajava todos os dias a Campinas e retornava a Ribeirão Preto com mercadorias que eram distribuídas dentro do esquema. Ele foi preso, assim como a mãe, responsável pela embalagem dos produtos, e o filho encarregado dos anúncios nos sites. A polícia também apura se há outros funcionários da distribuidora ou terceiros envolvidos no caso. O prejuízo total causado à distribuidora de Campinas ainda está sendo calculado. 10h18, 10h18, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes fala sobre saúde com um novo projeto que agora coloca em parceria o Ministério da Saúde com a produção de uma nova vacina. Nós vamos trazer também informações sobre o mês dedicado aqui no Brasil, o mês de setembro, para a acessibilidade na educação e a inclusão da comunidade surda também nesse debate. E, claro, a sua participação pelo nosso WhatsApp, o 19997021493. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco tem mais informação e prestação de serviços no microfone da Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Na próxima quinta-feira, a CPFL fará uma ação em Valinhos para facilitar o cadastro na tarifa social de energia elétrica, que dará desconto na conta de luz para famílias de baixa renda. A agência móvel de atendimento ficará em frente ao Procon, na rua Largo São Sebastião, 181, no centro de Valinhos, das 9 da manhã à 1 da tarde. Além do cadastro, os clientes poderão pedir segunda via de conta, trocar titularidade, solicitar religação, parcelar débitos e receber orientações sobre consumo consciente de energia. Com a nova legislação federal, o benefício passará a atender mais de 98 mil pessoas na região de Campinas. Para garantir o desconto, será necessário estar inscrito e com dados atualizados no CadÚnico e também na CPFL. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
TC Art, móveis e decoração. Há quase 40 anos, inovando o design de interiores e fabricando móveis únicos, surpreendentes e feitos à mão. A TC Art é especialista em móveis planejados, peças exclusivas e presentes autênticos. Quer se inspirar e deixar a sua casa com personalidade? Então vem para o showroom da TC Art, em Campinas e Paulínia. Se você prefere móveis de alto padrão, então você prefere tcart.com. Acesse. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Giani, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. Para você ter certeza que está acompanhando a nossa programação na Rádio Bandeirantes Campinas, hoje dia 16 de setembro de 2025, reta final da primavera brasileira. Da primavera não, do inverno, já está chegando a primavera, batendo na porta e deixando a sua carinha também já marcada nessa troca de estação. Aqui no Hemisfério Sul, primavera começa no dia 22 de setembro, a próxima segunda-feira, ali por volta de 3h30 da tarde, mais ou menos. Mas as temperaturas já vão subindo e as características da nova estação já vão dando as caras. Nesse momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando 25 graus. A mínima hoje registrada na cidade foi de 16,5 graus. E a máxima nas últimas 24 horas foi ontem às 13h20 da tarde, quando Campinas bateu 32,2 graus. O vento médio nesse momento quase não dá para perceber, 3,5 km por hora. Nas últimas 24 horas, o vento mais forte foi registrado ontem à noite, às 9h30, 37, quase 38 km por hora. E a umidade relativa do ar está em 56%. Chegou na casa dos 25,5% ontem às 4h30 da tarde. Então ainda temos uma terça-feira com uma manhã seca, sem cara de chuva e com temperaturas altas. Mas será que nem um cheirinho de chuva tá no ar? A Nath Luquezzi já está conosco para trazer as informações e preparar você na hora de sair de casa. Bom dia, Nath Luquezzi. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Prepare-se, porque hoje pode sim vir chuva. Isso... Aleluia. Aleluia, né? Por isso, a umidade relativa do ar um pouquinho mais alta. Isso tudo por conta de um cavado meteorológico. É esse fenômeno que vai causar chuva hoje na região. Ele é causado pela pressão atmosférica, que está relativamente baixa, e são correntes de ventos no céu que ajudam a formação de nuvens. Então hoje, apesar do dia ter amanhecido com o céu limpo e esquentado rapidamente no decorrer das primeiras horas, a chuva vai começar a ganhar força pela tarde. Então já se programe aí, porque por em torno das 2 da tarde a chuva vem para a região, mas não devem ser tão duradouras. Apesar da chuva, máxima para hoje é bastante alta, 30 graus. Já amanhã as instabilidades acabam se afastando em direção ao oceano e o tempo volta a abrir na região, o tempo permanece seco e a previsão para amanhã é de sol entre nuvens e tempo firme, sem previsão de chuvas para amanhã. Mas hoje, se você ainda não saiu de casa, programe-se, já leve o seu guarda-chuva. Se já saiu, não vai ter jeito, vai ter que se proteger de outra maneira. Dá seus pulos. Se vira, o famoso se vira. Às 10h24, o Ministério da Saúde anunciou que o SUS, o Sistema Único de Saúde, passará a oferecer, a partir de novembro deste ano, a vacina contra o VSR, o vírus sincicial respiratório, a principal causa de bronquiolite e pneumonia em bebês. O imunizante será aplicado em gestantes como forma de proteger os recém-nascidos nos primeiros meses de vida.
Vão ser vacinadas as gestantes entre a 32ª e a 30ª semana de gravidez. Segundo o Ministério da Saúde, essa é uma estratégia para garantir que os anticorpos sejam transferidos da mãe para o bebê, protegendo essa criança no início da vida quando o risco é maior. A vacina, segundo o Ministério da Saúde, tem potencial para prevenir cerca de 28 mil internações por ano e oferece proteção imediata aos recém-nascidos e vai beneficiar aproximadamente 2 milhões de bebês. As primeiras doses do imunizante vão ser disponibilizadas, como eu disse, ainda nesse ano, em novembro, e a inclusão está prevista da vacina no calendário do SUS para gestantes. Há uma expectativa para que o Ministério da Saúde, nos próximos dias, detalhe a data de início da aplicação. Mas a previsão é que seja na segunda quinzena de novembro, portanto, a partir do dia 15. O jornalismo do Grupo Bandeirantes conversou com o Dr. André Pirajá, médico infectologista, que explica um pouco mais sobre a doença e a vacinação, que a partir de agora pode ser um caminho para proteger vítimas em potencial do VSR. O que aconteceu foi justamente que a população, nessa época da pandemia, teve menor contato e, assim, o vírus circulou menos. Quando a população volta a ter maior contato social, o vírus volta a circular novamente. E é um vírus muito típico da época mais fria, então, no inverno isso pode acontecer com maior frequência, e aí que está o segredo da imunização das gestantes, principalmente aquelas que vão ter os seus bebês na época do inverno, onde elas são imunizadas a partir da 36ª semana e geram anticorpos que são passados através da placenta e vão gerar uma imunidade passiva no bebê, a fim de que ele diminua a possibilidade de desenvolver a pneumonia pelo vírus sincial respiratório. São situações diferentes. O vírus do Covid, ele age de outra forma diferente do vírus sincial respiratório. O que pode acontecer é o diagnóstico diferencial entre as duas patologias, que elas vão ter um aspecto clínico muito semelhante. É claro, é possível encontrar crianças, adultos que tenham a associação dos dois vírus. O vírus da Covid, ele tem uma particularidade muito interessante. Ele consegue minar o sistema imunológico, diminuindo assim a resposta imunológica, pelo menos por um bom tempo, mesmo durante o seu quadro de infecção e atividade até posterior, fazendo com que a pessoa tenha assim uma predisposição a infecções. Então, a pandemia do Covid também facilita nesse sentido, que é onde quem já teve Covid ou foi exposto ao vírus do Covid tem uma queda do sistema imunológico, queda aspas, favorecendo assim uma infecção viral mais forte, subsequente à doença do Covid-19. Esse é o Dr. André Pirajá, médico infectologista, falando sobre a vacina contra o vírus sincicial, uma novidade divulgada pelo Ministério da Saúde através do SUS aqui no Brasil. 10h28. Você sabe que o nosso calendário ele foi dividido há alguns anos em algumas cores para que pautas importantes viessem à tona e discussões na nossa sociedade saíssem às vezes das bolhas onde vivem as pessoas que querem também que o assunto se torne cada vez mais popular. Setembro, por exemplo, também tem as suas cores. Uma delas é a cor azul. O Setembro Azul é um mês dedicado à visibilidade, à conscientização e à celebração da comunidade surda, buscando promover a inclusão e a acessibilidade. Esse nome remete a uma faixa azul que era usada durante a Segunda Guerra Mundial para identificar pessoas com deficiência auditiva. E o mês de setembro não é escolhido à toa. 10 de setembro é o Dia Internacional da Linguagem de Sinais. 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo. Mas, afinal de contas, quais são os principais temas que precisam ser colocados em discussão nessa sociedade? Mês dedicado à visibilidade, conscientização e celebração da comunidade surda e com uma proposta de discutir os avanços e desafios da inclusão na educação do Brasil.
Sobre esse assunto, o nosso Manhã Bandeirantes convida para conversar conosco a Heloísa Vendramini, gerente e porta-voz do Senac Campinas. Heloísa, muito bom dia. É um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado por atender o nosso convite e conversar com o nosso ouvinte nessa terça-feira. Olá, bom dia a todos. É um dia bem importante, um mês muito importante, né? Esse mês de setembro, o Setembro Azul, para estarmos falando sobre a inclusão da comunidade surda. E a inclusão, sob o aspecto educacional, é muito importante a gente considerar e trazer a questão da Constituição Federal, né? Sobre a importância da pessoa surda ter acesso à escola, ao processo educacional, a importância da educação bilíngue para surdos, onde a pessoa pode ter, no início, um profissional especializado acompanhando todo o seu processo educacional na língua brasileira de sinais, a formação de professores na língua brasileira de sinais, e a questão da tecnologia assistida, que hoje a gente percebe muito no avanço tecnológico de aplicativos, até fones de ouvido, onde uma pessoa pode ter acesso e conseguir ter uma comunicação mais fluida. Então, assim, é muito importante a questão da inclusão, né? As pessoas da comunidade surda terem acesso à educação, a passeios, ao seu pleno desenvolvimento. A pessoa que nasce surda, a criança que nasce surda, chamada surdez congênita, ela tem um mundo diferente ao seu redor desde sempre. Ela conhece um mundo diferente do que nós conhecemos. Como é que é um processo, Heloísa, de alfabetização para que essa criança ela tenha o diálogo através da linguagem de sinal, mas que ela tenha também a leitura, a compreensão? Porque a educação passa também por você compreender foneticamente as palavras, você entender o significado através da pronúncia. Como é que é esse desafio e podemos dizer que a nossa sociedade amadureceu também nesse processo nos últimos anos? Muito importante essa pergunta, porque às vezes as famílias, né, não têm acesso a essa informação. Então, existe uma lei federal, né, na lei de base de diretrizes e bases da educação, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência tem que garantir a educação inclusiva, independente da tipo da deficiência que a pessoa ou a criança tenha. Então, para a criança, né, aqueles familiares que têm, né, ele tem que ter acesso à diretoria de ensino, ele tem que buscar a escola, é um direito disso. E a legislação também tem profissionais, tem que preparar professores específicos para esse acompanhamento. Então, assim, todo brasileiro tem esse direito e esse acesso para ter um plano de acompanhamento e desenvolvimento para desenvolver essa compreensão, que é a leitura do mundo, né? Onde a criança entra na escola, ela vai ter todo o acesso, não só às informações, mas a socialização, onde ela brinca, onde ela se desenvolve. E as escolas, todas as escolas brasileiras, têm uma obrigação do atendimento a essa população. Nath Luquezzi, estamos conversando com Heloísa Vendramini, gerente e porta-voz do Senac Campinas, sobre o Setembro Azul, mês dedicado à atenção da acessibilidade na educação como algo chave na inclusão da comunidade surda. Bom dia, Heloísa. E eu queria tocar num assunto que é o mercado de trabalho. A gente sabe que a educação prepara para isso. O mercado de trabalho ainda apresenta barreiras para esses profissionais, e como é que a educação pode ajudar, como que ela prepara esse futuro profissional para superar esses desafios? Bom dia, Nath. Excelente questão.
O que é muito importante a gente começar a desenvolver e entender? A pessoa surda, ela tem direito ao acesso a esse desenvolvimento. As escolas, como quando a gente fala de uma educação técnica aqui no SENAC, a gente tem profissionais preparados para fazer toda a adaptação para esse estudante e ele se desenvolver. Aqui, ele desenvolverá competências, não só dessa comunicação devido à surdez, né? A questão de ele ser bilíngue, ele vai ter que aprender a se comunicar. Então, é o papel da escola preparar essa pessoa para a sociedade e para ele concorrer a uma vaga de trabalho. Claro, o mercado está preparado, as empresas estão preparadas com esses profissionais, como existe uma legislação da escola, a gente ainda está num avanço preparando a isso. Mas a gente tem uma legislação que também, todos os locais têm que ter 5% dos seus profissionais, né, CLTs, com alguma deficiência. Então, se a gente tem pessoas preparadas que conseguem concorrer a uma vaga, a uma adaptação do trabalho. Isso ainda está em progresso, em desenvolvimento, e é uma responsabilidade nossa, enquanto escola formadora, também de preparar pessoas, microempresas, pessoas para atenderem e desenvolverem essas pessoas com as deficiências. Heloísa, o SENAC Campinas oferece o curso de Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Você tem percebido, o SENAC tem reparado uma mudança no perfil de quem busca esse curso? Por exemplo, as empresas estão colocando cada vez mais os profissionais para aprenderem a se comunicar através de Libras, ou a procura ainda é mais restrita a quem tenha uma pessoa da comunidade surda na família ou se relacione com alguém mais próximo? Qual é o perfil em geral de quem busca o curso de Libras do SENAC? Hoje ainda a gente está no avanço, a gente pode dizer que isso ainda depende de cada turma. Sim, existem empresas que encaminham seus profissionais para eles estar se preparando para isso, mas a gente tem um percentual ainda maior de pessoas que têm familiares, né? Então, assim, do desenvolvimento dessa comunicação dentro de casa e até, assim, direito ao acesso a essas pessoas. Mas esse curso, ele tem vagas gratuitas, então todas aquelas pessoas, às vezes, que estão nos ouvindo e desejam se aperfeiçoar para ele poder concorrer a uma vaga enquanto intérprete, é uma ótima oportunidade também, além de ser um profissional que fará essa inclusão assistida dentro de uma empresa. Ainda temos pouca procura corporativa para isso, mas existem em algumas ocasiões, às vezes em órgãos públicos, que somos procurados para o atendimento corporativo de formar pessoas, formar uma equipe para esse atendimento inclusivo de pessoas surdas. Então, existem momentos que a gente vê uma busca maior do mundo corporativo, mas na rotina da unidade a gente tem mais pessoas físicas por uma necessidade mais pessoal. E quais que são os desafios hoje da educação bilíngue? No caso da pessoa surda, a gente sabe que existem várias escolas bilíngues, e no caso da pessoa surda, como funciona? Quais são esses desafios? Quando a gente fala da escola bilíngue, é da pessoa ter entendimento da Libras e entendimento da nossa linguagem do português, da nossa comunicação, que é o desenvolvimento, em alguns momentos, da pessoa surda, da leitura de lábios, do acompanhamento, de preparar as pessoas que ainda não têm a formação em Libras, para ela se dirigir olhando para o rosto de uma pessoa surda, falando mais devagar, estabelecendo essa comunicação. O desafio é começar. A partir do momento que a gente tem
a formação de intérprete, que são profissionais especializados nisso, que é muito procurado também no município de Campinas, a gente percebe o avanço e a preparação, porque ele não faz só a tradução para a pessoa surda, ele sim consegue desenvolver com a pessoa surda e todo o seu entorno as possibilidades de comunicação. Então, é um desenvolvimento de toda a comunidade aonde essa pessoa surda está inserida, seja na escola, seja na sua casa, seja no futuro ambiente de trabalho. Então, é super desafiador para a pessoa, né, com deficiência, porque ela nasce tendo que ser bilíngue. Ela tem que saber se comunicar na linguagem dela e na linguagem das demais pessoas nos locais onde ela está inserida. Por isso, a necessidade da legislação e a necessidade nossa, enquanto sociedade, de estarmos melhor preparados para atender e assistir essas pessoas. Heloísa, quem estiver nos acompanhando, quiser conhecer um pouco mais sobre o curso de Linguagem Brasileira de Sinais, outros projetos do Senac Campinas voltados à acessibilidade, como é que pode encontrar esse conteúdo todo? Como é que pode ter acesso a esse trabalho que vocês realizam? A pessoa pode se dirigir aqui à nossa unidade, aqui a gente fica em Campinas, na Rua Sacramento, número 490, no centro de Campinas, onde a gente tem uma equipe de atendimento especializada para dar todas as informações, e também através do nosso site, que é o sp.senac.br/Campinas. Nesse site, você tem acesso, você que está nos ouvindo, você tem acesso a toda a programação, como que você pode vir estudar conosco gratuitamente, quais são as formações, como nós trabalhamos o desenvolvimento e, principalmente, para aquele familiar hoje que está nos escutando e tem uma pessoa na sua casa, né, que é surda, de fazer esse canal e de poder estar desenvolvendo, entendendo os pré-requisitos, que o Senac está preparado para atender esse estudante na formação que ele tiver os pré-requisitos e desejar se desenvolver também. Então, é aberta a toda a comunidade, a gente tem bolsas de estudo em todas as áreas, e a gente tem muitas oportunidades ainda nesse ano, né? Então, a gente convida a entrar no site, que é o sp.senac.br/Campinas, para estar conhecendo todas as possibilidades que você que está nos ouvindo tem de fazer uma transição de carreira, de fazer um aperfeiçoamento gratuitamente. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a Heloísa Vendramini, que é gerente e porta-voz do Senac Campinas, falando sobre o Setembro Azul, mês dedicado à visibilidade, conscientização e celebração da comunidade surda, além dos desafios que você conferiu com a Heloísa, a quem agradecemos muito, viu, Heloísa, pela atenção com quem está nos acompanhando, pelo rádio, pelas plataformas digitais. Um bom trabalho a você, a toda a equipe do Senac, espaço sempre aberto aqui na Rádio Bandeirantes Campinas para falarmos de um assunto tão importante. Eu que agradeço. Toda a equipe da Rádio Bandeirantes, é sempre um prazer a gente estar divulgando as possibilidades que a gente tem para Campinas e região de desenvolvimento. Um ótimo dia a todos. 10h44 e seguindo nesse bloco, mostrando também outras ações realizadas em Campinas, a repórter Graziele Geronte foi conhecer de perto um projeto chamado Saber em Arte, um trabalho realizado na região da comunidade do São Marcos, no Jardim São Marcos, aqui em Campinas, e que já está mudando a vida de muitas pessoas. Trabalho que o Manhã Bandeirantes traz para você a partir de agora. Sonhos que viram linhas e curvas e se materializam em um molde. Não encontra roupa para uma pessoa de 64 anos. Hoje eu sei fazer a roupa para mim. Vestido, calça comprida. A
cada corte feito com cuidado, a autoestima vai ganhando espaço e, junto com ela, uma nova oportunidade de crescimento profissional. Trabalhar com concertos, sei tirar medida das pessoas, sei montar a peça, por aí é muito gratificante. E foi através daqui que me considero uma costureira. Colocar a linha na agulha e dar os primeiros pontos representaram o início de um novo caminho para a Elaine. A costura entrou na vida dela como um remédio para lidar com o transtorno de borderline, uma condição mental marcada pela instabilidade de relacionamentos e humor. Eu fui diagnosticada com um transtorno. Eu tomava medicamento para poder me controlar. Continuei com as terapias. Ela foi notando que eu não precisava mais de uns medicamentos, que eram os ansiolíticos que eu tomava. E hoje eu já não tomo mais. Hoje a minha terapia, o meu medicamento é a máquina. Aos poucos, a costura vai unindo pedaços de tecido para que um novo produto surja. E no coletivo Saber em Arte, a costura de histórias trouxe novos sentidos às vidas de cerca de 90 mulheres da região dos Amarais, em Campinas, desde que foi fundado em 2021. No meio da pandemia, pensando na nossa comunidade, a dificuldade que eles estavam passando, o que a gente poderia retribuir como liderança dentro desse território. Corte e costura é uma forma de aproximar as pessoas. A Vanilda é uma das professoras. A atividade ajudou ela a sair de um casamento abusivo, se tornando independente. Agora ela alinhava na alma das alunas a paixão pela arte. Quando eu cheguei aqui, eu trouxe um método inovador, porque hoje a minha escola de costura é um método diferenciado, não é como os tradicionais por aí. E aí eu consigo facilitar a vida delas e elas conseguem aprender e ser felizes com isso. Assim como um pedaço de tecido se transforma em uma peça de roupa, a mudança de cada uma dessas mulheres impacta também na comunidade. O projeto fez com que elas passassem a ser as protagonistas e mudassem a realidade em que vivem. A mudança não tem que vir de fora para dentro, mas de dentro para fora. É o que isso que o coletivo está fazendo, trazendo a mudança de dentro para fora. Porque se você conseguir ver a beleza de onde você mora e você sentir o seu pertencimento, não tem como não ter mudança. Então o coletivo traz isso. O coletivo tem apoio da Fundação FEAC e está inserido no Desenvolve Amarais, um projeto que ajuda a combater as vulnerabilidades de uma região onde vivem cerca de 20 mil pessoas. Cada costureira formada se torna uma inspiração para o desenvolvimento do território onde estão. Iniciativas econômicas conectadas com iniciativas sociais, elas têm o potencial de promover esse empoderamento econômico, empoderamento social, empoderamento cultural e, em tese, tudo isso articulado promove o desenvolvimento de um território. Cada ponto costurado é um novo começo. Muitas já conseguiram as próprias máquinas de costura e agora vão ser as mãos por trás de figurinos que vão brilhar nos palcos de teatros. Mulheres que encontraram na costura um novo sentido de existir. Hoje eu já não me vejo sem a costura. Trabalha minha mente, trabalha meu corpo. Chego aqui, eu esqueço de tudo. Eu foco na costura, eu esqueço de tudo. Se tem problema, fico lá fora. Aqui dentro, não. Aqui dentro é uma terapia, realmente é uma terapia pra gente. 10h48, depois de um primeiro bloco em que a gente trouxe tanta notícia ruim, acho sempre importante a gente equilibrar para mostrar que o mundo também não é só a desgraça, a violência, a agressividade política, social, enfim, todas essas que fazem parte da nossa comunidade. E projetos sociais, Nath Luquezzi, existem para isso. Para mostrar para uma comunidade, para um grupo de jovens, para pessoas mais experientes, que às vezes perderam a esperança, que às vezes não enxergam o caminho, que às vezes não percebem o talento que elas têm. A partir de um projeto social é possível abrir uma porta, sim, abrir uma janela, mostrar um caminho para alguém que a sociedade, o poder público, muitas vezes está pouco se lixando. Independente da idade, né? Ali nós conseguimos ver mulheres mais experientes que muitas das vezes não puderam ter os sonhos realizados em algum momento da vida e imaginam que acabou. Ontem nós recebemos no Band Mulher uma mulher muito inspiradora
que é escritora, e ela nunca tinha conseguido escrever nenhum nome dela. Depois de anos, através de um projeto social, ela conseguiu, aos pouquinhos, aprender a escrever e hoje ela escreve livros, era o sonho da vida dela. Então, às vezes a gente pensa que é tarde demais e não é. E isso para as crianças também, né? Quando você é criança, é claro que é um pouco mais fácil, porque você começa bem pequeno e tudo mais, mas isso transforma vidas. Eu sou fruto de um projeto social, eu fiz balé clássico a vida toda, obviamente eu não segui a carreira, mas eu trago muito do que eu aprendi ali, disciplina, foco, enfim, tudo que você aprende dentro de um projeto social vai muito além do que a arte ou uma costura, como foi ali o caso, né? Então, eu acredito muito na força dos projetos sociais. Qual o nome do projeto social que você participou? Projeto Pra Dança. E que para você foi uma descoberta de vida. A descoberta da minha vida. Eu fiquei 10 anos lá e tive outras oportunidades depois desse projeto. A partir dali, consegui me formar em balé clássico, que, para quem não sabe, é extremamente caro. Tive outras oportunidades a partir daí. E hoje eu acredito muito do que eu sou, e não só profissionalmente, mas pessoalmente também, foi por conta do projeto. 10h51, rápido intervalo, na volta a sua participação. E a gente vai ter que mudar dos assuntos leves para o termômetro em Brasília. A semana em discussão com o projeto de anistia. Hoje está prevista a visita do governador Tarcísio de Freitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro na residência onde ele cumpre prisão domiciliar. Ontem havia um movimento para que Tarcísio, em Brasília, levasse mais adiante um projeto de anistia amplo e restrito, mas houve um recuo e a gente vai entender os bastidores disso e o quanto a fala do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pode ter a ver também com sentimento de que deu uma esfriada em Brasília o tema. A gente vai explicar esses e outros assuntos logo depois do intervalo e ouvir a sua voz, a sua mensagem aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Ceprocamp abriu ontem, segunda-feira, as inscrições para 455 vagas em cursos gratuitos de qualificação em Campinas. São 20 turmas em 4 unidades: Campo Belo, Campo Grande, José Alves no Satélite Íris e Ouro Verde. Há opções como informática básica, auxiliar administrativo, logística, atendimento, vendas, desenvolvimento de aplicativos, criação de websites, inglês comercial e operador de empilhadeira. As matrículas são presenciais por ordem de chegada, com apresentação de documentos pessoais, comprovante de endereço e foto 3x4. Já a idade mínima para se candidatar é de 15 anos, mas alguns cursos pedem 18 anos e CNH categoria P. A frequência dos cursos também pode variar de 2 a 4 vezes por semana. O edital completo com todas as informações está disponível em fumec.sp.gov.br/Ceprocamp. Aí mais uma baita oportunidade, hein? Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que
tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. 5 minutos faltando para as 11 horas da manhã. Vamos ouvir a sua voz, vamos trazer a sua mensagem, reproduzir o seu conteúdo e a sua informação. Deixa eu agradecer aqui a mensagem que chega do Rodrigo, final do telefone 0715. Ele manda pra gente: bom dia, atenção com óleo no viaduto do Terminal Central, viaduto Miguel Vicente Cury. Ele compartilha aqui um vídeo de motociclista derrapando por conta do derramamento de óleo. Já passamos para a nossa produção para a gente buscar informações com a INDEC, mas registro do ouvinte que está aqui compartilhado também para quem trafega pela região central, mais especificamente no viaduto Miguel Vicente Cury. O Adriano Vermelho, bom dia para você, Adriano. Sei que em meio a tantas notícias importantes, talvez a minha questão, reflexão, não tenha o mesmo apelo. Que é isso, vamos lá, vamos ouvir aqui a reflexão do nosso querido amigo Adriano Vermelho. Acredito que muitos vão se identificar. O Adriano conta que esteve outro dia numa UPA, unidade de pronto atendimento, e não vou nem reclamar da superlotação, ele escreve, e as muitas horas para resolver a questão, que sim, foi resolvida. Porque eles fazem o que podem com o que têm, se referindo aos profissionais dessa UPA. O que ele quer reclamar e suplicar é a consciência do que ele chama de DJs de celular. Pessoas que insistem em compartilhar seus gostos duvidosos com todos naquele mesmo ambiente. Uma verdadeira sintonia eclética e, por que não dizer, ecumênica. Eram hinos, louvores, pregações de pastores, testemunhos. E não pensem vocês que eram apenas os cristãos querendo catequizar a todos. O pecado estava lá também nos funks, música de baixo calão, boca suja. Ele fala que os funks mais boca suja da história da música. Até agora, hein, Adriano? Porque a gente sempre se surpreende com o que está por vir. Mas também tinham aqueles que assistiam redes sociais. Enfim, é um lugar duro, difícil. As pessoas lá se encontram, estão doentes, sensíveis. E um pouco de paz seria bom. A coisa estava tão descontrolada que a moça que chamava para o atendimento tinha que gritar no alto-falante. Olha aí uma boa proposta para um vereador levar à Câmara, um projeto para acabar com o uso de celulares altos. Não sei se já existe essa norma, porque se tem, ninguém usa. Essas pessoas parecem não conhecer os fones de ouvido. Ainda falta muita educação e até mesmo cidadania para muita gente. E aí ele complementa: se ainda estivesse ouvindo a Rádio Bandeirantes, vá lá. Muito obrigado, viu, Adriano? Não fui nem eu que disse, foi o Adriano Vermelho. Apesar que os ouvintes de vocês jamais fariam isso. Eu também acredito que não, porque fone de ouvido não faz mal pra ninguém. Quer dizer, faz se você ouvir muito alto, mas é melhor você se prejudicar com a música que você quer ouvir alta do que você prejudicar todo mundo que tá em volta e que não escolheu a playlist que tá tocando no seu celular. Agora, existe a lei do silêncio, o respeito. Por exemplo, se você passar de carro em frente a um hospital, buzinar, deixar som alto, caixa de som estourando, você é multado. Então, dentro do hospital, você também tem que respeitar essa mesma lei. O que não dá é para cobrar do funcionário que já está sobrecarregado, que já está atendendo, organizando fila, explicando para a família o que está acontecendo aqui, ouvindo xingo de gente que quer ser atendida naquele mesmo instante sem respeitar quem chegou antes. Ainda ter que ir lá no folgado e falar: ô cidadão, baixa o volume aí, pelo amor de Deus. Agora, isso se repete também no ônibus, isso se repete em ambientes fechados, no meio da rua. O meu querido amigo Walter Sena, poderíamos criar um projeto Meu Fone de Ouvido Minha Vida, para ver se as pessoas conseguem ter a consciência de que você tem direito a ouvir o que você quiser, mas o amiguinho do lado não precisa
compartilhar do funk pancadão, do louvor ou da rádio que você está ouvindo. Ouça e respeite o silêncio de quem está ao lado. Bom dia para você, Sena. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia a todos. Nossa, esse é um assunto muito difícil, Heitor, porque isso vai especialmente do bom senso da pessoa. E isso é muito complicado. Você não consegue exigir bom senso. Ou a pessoa tem ou a pessoa não tem. É difícil. Quando você pensa assim, ó, o cara colocou lá, abriu o porta-malas de um carro com aquele som alto, parou numa esquina e tá tocando, incomodando todo mundo, você consegue acionar alguma autoridade, né? A Guarda Municipal de Campinas, por exemplo, tem uma equipe lá que tem aquele decibelímetro, um equipamento que consegue medir a intensidade do som e aplicar uma multa lá, eventualmente, né, autuar a pessoa por perturbação do sossego público. Agora, quando é uma coisa que está dentro de um ônibus, ou, sei lá, em algum outro lugar, passando, tem gente que passa, a gente para no semáforo, que o som tá tão alto que fica vibrando o chão, né? O carro vai junto. Nossa, é um negócio louco. Você fala, se eu daqui tô incomodado, imagina o ouvido desse cidadão que tá lá dentro. Mas como é que você vai fazer? Você não consegue. Se você vai discutir, é um problema sério. Hoje em dia as pessoas não estão para discussão. Se a pessoa tá armada, por exemplo, é uma pessoa de pavio curto e você, mesmo que educadamente, fala, ô cidadão, esse som aí tá me atrapalhando. Eu não, né? É um risco enorme dele descer e atirar. Então é um negócio muito difícil. Eu acho que é bom senso. Eu acho que em algumas ocasiões você pode tentar conversar com a pessoa, em outras é melhor deixar pra lá. Daqui a pouco ele vai embora, abre o sinal, né? Ele vai embora. É um negócio muito complicado. É mais de educação mesmo, de respeito. E tem uma coisa que me chama a atenção, né? Ninguém faz isso ouvindo música clássica. Nunca é Beethoven. Ninguém Mas faz... irritaria do mesmo jeito a longo prazo. Se fizesse, irritaria. Porque uma música alta, acima do limite tolerável, vai irritar, seja lá qual ela for. Só que você tira aí a seguinte conclusão. Eventualmente, as pessoas mais refinadas ou com mais bom gosto, ou sei lá o que a gente pode embutir aqui, tem mais bom senso. Então é sempre pancadão, né? A pessoa que ouve pancadão e gosta de pancadão, legal. Eu não gosto, tá? Já vou falar já. Mas a pessoa que gosta não tem problema nenhum. Mas ela ouça a música. Ela não precisa fazer com que eu ouça junto. Então mas é uma questão de bom senso. Quando passa assim, eu conheço, às vezes pessoas estão comigo, ficam irritadas, falam, deixa isso pra lá. Daqui a pouco ele vai embora, ou eu mudo de lugar. É muito comum na praia isso. Você vai na praia, até tem prefeituras que colocou, que proibiu a pessoa, porque cada um na praia, cada um levanta uma caixa de som alta e coloca o som dele ali. Aí o vizinho põe outra música, o outro põe outra. Daqui a pouco você fala, então é melhor você levantar e ir embora dali do que ficar tentando brigar com esse povo, que não vai mudar. Em algumas prefeituras colocaram uma lei proibindo caixa de som na praia. O objetivo era ouvir o som do mar, né? Mas é impossível. Então, é isso que uma vez eu ouvi essa frase e eu anotei pra mim, né? Se você precisa de música na praia, você não entendeu nada. Mas um pagodinho baixinho na praia com uma cervejinha vai bem. Ouvindo o mar de fundo, assim fica bom. Mas no foninho de ouvido, como está fazendo, por exemplo, o Marcos Silva Bedin, que está contando pra gente o seguinte, ele mora lá em Hortolândia e fala, adoro o fone de ouvido, uso quase o dia inteiro até pra fazer os meus vídeos. Ele também é produtor de conteúdo. Olha lá. Nesse exato momento, não tem ninguém em casa, conta o Marco. Mas estou escutando vocês no fone de ouvido. É o respeito também ao vizinho, que eu tenho certeza que agradece. O Adriano complementa aqui, quanto mais alto e potente é o som, mais sem qualidade e sem noção ele é também. E toda música tem o seu espaço. Sim. Pancadão num momento de diversão, cumprindo a função dele ali, que é... Você já imagina. Tudo certo. O que me espanta é a pessoa num hospital. Não tem sentido. Ouvindo uma letra de... Enfim, eu não vou... O horário não permite traduzir o pensamento. Você já falou, Heitor, mas é bom reforçar. O fone de ouvido precisa ser baixo, senão a pessoa prejudica a audição dela. Exato. É só uma recomendação que os médicos, né,
Os otorrinolaringologistas recomendam. Se você deixar estourando lá dentro do seu ouvido, ninguém vai ouvir, só você. Quem está de fora vai escutar um chiado esquisito, mas quem vai se prejudicar é quem está com o fone. Então tem que ter moderação também no fone de ouvido. 11h04. Tem mensagem de áudio que o nosso ouvinte manda pelo 19971021493. Bom dia, Nath. Bom dia, Sena. Bom dia, Band de Amigos. Que maravilha, hein? O meliante lá condenado pode receber visita, pode ir ao hospital. Vivemos numa ditadura. Xandão é ditador. Agora, ele vai perder, parece, né? Vai ser julgado lá no Tribunal dos Militares, lá, vai perder a patente, né? Assim a filha dele vai poder casar, né? Porque geralmente filha de militar não casa para receber a pensão depois. E pode ter certeza, do delegado lá que morreu, tem policiais envolvidos. Pode ter certeza, Tandy Negrão. Tandy Negrão se referindo ao ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Dr. Rui Ferraz Fonte, morto a tiros de fuzil em Praia Grande e que já havia sido ameaçado pelo PCC, o primeiro comando da capital. A alta cúpula da facção havia determinado a morte do ex-delegado e essa foi uma denúncia que veio à tona em 2019 pelo Ministério Público de São Paulo. O ex-delegado-geral foi jurado na ocasião após líderes da facção serem transferidos de presídio. Macola, Marco, Williams, Ebas, Camacho e outras 15 lideranças da cúpula do PCC cumpriam pena em Presidente Venceslau quando veio a ordem de transferência para o sistema federal. Isso desagradou o comando e desde então a liderança nunca retornou ao estado de São Paulo. Então isso também está na lista de investigação sobre o crime que precisa ter uma resposta rápida para a sociedade e principalmente, acima de tudo, para a família do Dr. Rui Ferraz Fontes, delegado assassinado covardemente em Praia Grande. Para a gente fechar essa primeira parte da participação dos nossos ouvintes, 4h50 da manhã, o Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta, diz que no primeiro ônibus já tem gente assistindo vídeo de pregação política em alto volume. É sério? Você acha que o funk é ruim, Walter Sena? Tô começando a rever o pancadão em alta velocidade, em alto volume depois. Volta ao funk. Nossa, Poxa, volta mas ao funk. como a alma dele voltou pro corpo a esse horário, 4h50 da manhã? Imagina, 4h50 da manhã, o Nossa. cara já sai de casa ouvindo discurso de político. Não, ele pode ouvir, ele só não pode obrigar quem tá do lado a ouvir também. Pelo amor de Deus. 11h07. Bom, já que o assunto política veio à tona, tem algumas novidades aqui que a gente quer compartilhar com você. Falamos que essa é uma semana em que Brasília decidiu que a pauta será a anistia aos condenados pela trama golpista e aos presos por 8 de janeiro. Bom, mas sempre tem algum personagem político que traz um fato novo. E dessa vez o personagem se chama Valdemar Costa Neto. O presidente do Partido Liberal confirmou em uma entrevista à Rádio Jovem Pan que o vereador Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro, está prestes a desembarcar de vez em Santa Catarina. Ele que é carioca, eleito pela população do Rio de Janeiro para ser vereador, será candidato ao Senado pelo estado de Santa Catarina. Bolsonaro avisou os pares do PL lá naquele estado que uma das 2 cadeiras será do filho. Lembrando que ano que vem nós vamos votar em 2 senadores. É uma renovação de 2/3 da casa. Segundo Valdemar Costa Neto, Carlos Bolsonaro já se mudou para o estado catarinense para intensificar o trabalho na nova base eleitoral. E ele pretende renunciar ao cargo de vereador nos próximos dias para justificar a mudança do domicílio eleitoral. Esse é um ponto que o grupo bolsonarista, principalmente no Rio de Janeiro, achou que não precisava Valdemar ter falado tão cedo sobre o tema. Porém, essa não foi a fala mais polêmica de Valdemar Costa Neto, não. Em um evento aqui na região, na cidade de Itu, onde estavam presentes outras lideranças, como, por exemplo, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, Valdemar Costa Neto deu uma declaração que desagradou completamente a direita brasileira. Olha, houve um planejamento de golpe
mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte: se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não foi crime. O grande problema nosso é que teve aquela bagunça no 8 de janeiro e o Supremo diz que aquilo foi golpe. Olha só que absurdo. Camarada com um pedaço de pau, um bando de pé de chinelo quebrando lá na frente. Eles classificam, falam que aquilo é golpe. Então a Débora do Batom ia ser ministra da Fazenda? Não tinha ninguém. Quem preparou aquilo foi o PT. A Praça dos Três Poderes estava cercada até sexta-feira, que nós tínhamos deixado cercada. Bolsonaro tinha cercado a praça. Veja bem, o Flávio Dino, ministro da Justiça, de 4, 5 dias, uma semana de trabalho, não estava sabendo o que o PT estava preparando para a gente? Fez uma portaria e publicou, veja bem, no Twitter, determinando que a Guarda Nacional desse proteção aos próprios federais da rodoviária à Praça dos Três Poderes. Está publicado no Twitter. O Twitter não dá para pagar. Chegou no dia, não tinha um cidadão da Guarda Nacional lá. Porque se tivesse, não teria quebra-quebra. Só tinha gente boa. Quem começou o quebra-quebra foi um povo do PT, que tem filmagem dele saindo de lá tranquilamente. Aí, meia dúzia de pé de chinelo se mete naquilo e começa a quebrar tudo. Quer dizer, golpe é com metralhadora, com tanque de guerra. Nunca houve golpe. O PT vai acionar a justiça contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por essa afirmação feita no sábado de que militantes do Partido dos Trabalhadores teriam iniciado a baderna no dia 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes. Em nota assinada pelo presidente do partido, Edinho Silva, o PT afirmou que Valdemar mentiu e que repudia a acusação feita sem provas e sem base na realidade. O partido informou que vai tomar medidas judiciais cabíveis, mas ainda não definiu quais serão. A nota diz que a tentativa de golpe, inclusive, incluía um plano para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Falsas acusações não apagarão a verdade nem a responsabilidade daqueles que atentaram contra a democracia brasileira, escreve o presidente do PT nessa nota assinada por ele, Edinho Silva. A reação do PT não é a única dor de cabeça que Valdemar teve que lidar depois dessa fala confusa, nas palavras dele, no último sábado. Foi pressionado também por apoiadores. Coincidência ou não, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cancelou a viagem que tinha ontem para Brasília, onde negociaria o projeto de anistia com os partidos do centro. O repórter Túlio Amâncio traz os bastidores desse movimento do governador de São Paulo e ele perguntou para Valdemar da Costa Neto, afinal de contas, o que ele quis dizer com essa fala realizada aqui em Itu. E você confere tudo isso na reportagem da Rádio Bandeirantes. Tarcísio de Freitas desistiu da agenda de última hora. Aliados avaliam que foi para evitar desgaste com a ala mais próxima de Jair Bolsonaro no PL, que insiste em uma anistia, tornando o ex-presidente elegível. O conflito é com o Centrão, que já aposta na candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência e é contra discutir o impedimento eleitoral do ex-presidente. O governador de São Paulo foi aconselhado pelo presidente do PP, Ciro Nogueira, a desistir da viagem. O entendimento é que Tarcísio de Freitas já colaborou para a mobilização dos partidos de centro pela anistia. Tarcísio pediu já ao Supremo para visitar o ex-presidente Bolsonaro na prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes pediu a defesa de Bolsonaro para se manifestar sobre o pedido. Em entrevista à Band News TV, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que vê espaço para avançar com a proposta no Senado, onde há mais resistência. E essa pauta vai ser uma guerra lá dentro do Senado. É lógico que nós não queremos parar o serviço do Senado. A nossa única arma dentro da lei para conseguirmos chegar lá é amanhã, se não tiver acordo,
é partir para uma obstrução. Costa Neto vem sendo criticado por aliados de Bolsonaro desde sábado, depois de uma declaração sobre o julgamento no Supremo. Houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. Mas hoje recuou. Não, aí eu me expressei mal. Eu quis dizer que era um movimento. Por exemplo, nós recebíamos cartas, recebíamos proposta de advogados pela internet, no aeroporto, todos perguntavam, vocês vão deixar o Lula assumir? Então o que houve foi o seguinte, proposta de tudo quanto é lado. Nunca o Bolsonaro pensou nisso. No Senado, a intenção é apresentar ainda nesta semana um texto mais moderado da anistia, que prevê a redução das penas dos condenados pelo 8 de janeiro de 2023, mas sem beneficiar o ex-presidente. Anistia para Jair Bolsonaro, para aqueles que fizeram parte da tentativa de golpe, é uma pauta vencida. A Constituição é muito clara no seu artigo 5º. Para aqueles que tentarem abolir o Estado Democrático de Direito de forma violenta, não existe possibilidade de perdão. Então não adianta colocar essa pauta no Congresso Nacional. Lula recebeu o presidente da Câmara no Palácio da Alvorada e a anistia entrou na conversa. O governo defende que o assunto não tire o espaço de projetos econômicos. Lula pediu votação amanhã da medida provisória da tarifa social de energia. A MP deixa de valer na quarta e cobrou Hugo Mota para pautar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Mota disse a Lula que amanhã os líderes vão definir as próximas votações e debater a anistia, e que ele terá que seguir a decisão da maioria. Não é a primeira vez que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, dá uma declaração que desagrada o principal nome do partido em que ele é presidente. Porque o presidente do PL é Valdemar Costa Neto, mas a liderança do PL é Jair Bolsonaro. Acho que isso é um fato que ninguém discute. Bolsonaro já foi comparado a Che Guevara pelo presidente do PL. Bolsonaro já ficou insatisfeito com o morde-a-sopra de Valdemar Costa Neto em relação ao ministro Alexandre de Moraes. E não custa lembrar que o PL de Valdemar Costa Neto estava na chapa vitoriosa de Lula em 2002 e em 2006 com o vice-presidente José Alencar. Valdemar Costa Neto foi um dos presos no escândalo do Mensalão em 2005, que balançou, envergou, mas não quebrou o governo do PT, que seria reeleito no ano seguinte, mais uma vez com o apoio do PL. Sentimento que me passa, Sena, é de que essa aliança entre Valdemar Costa Neto, presidente de um partido do Centrão, que sempre esteve aliado ao governo de plantão, com Jair Bolsonaro, uma figura única na política brasileira, para quem ama, para quem odeia, mas uma figura única na política brasileira. Eles se encontraram estrategicamente em 2022. Bolsonaro transformou o PL de um partido médio, perdendo seu significado, perdendo sua importância em Brasília, para uma potência eleitoral com a maior bancada na Câmara, a maior bancada no Senado, com o maior fundo eleitoral, e que agora os dois estão loucos para se separar. Mas o PL não vive sem Bolsonaro para 2026, porque a associação direta de Jair Bolsonaro é ao número 22, e Bolsonaro não vai abrir mão daquilo que plantou com a base aliada e com o fundão eleitoral. Não para ele necessariamente, mas para os candidatos que ele vai apoiar, a deputado, a senador. Fazer um movimento agora de sair do PL seria buscar um novo partido e recomeçar aquilo que já aconteceu com o PSL em 2018, com o PL em 2022. Só que na época ele ou era a sensação em 2018, fator novo na eleição, ou ele era o presidente da República. Hoje Bolsonaro tem um problema muito mais sério para lidar do que procurar um novo partido, que é reverter a decisão da justiça que o condena à prisão. Sensação que me dá é que se eles pudessem hoje assinariam um divórcio, mas o problema é a divisão parcial dos bens, Walter Sena. Exatamente isso, Vitor. Ele tem um problema. São partidos, vamos dizer assim, volúveis, né, para tentar explicar aqui,
que é o partido aquele que se alinha aos vencedores, a quem está no governo de plantão. É verdade que os partidos conservadores, a exemplo do PL, encontraram em Bolsonaro, naquela ocasião, né, 2018, o argumento perfeito, né, aquele discurso conservador, aquela coisa toda. Isso encaixou melhor do que outros partidos ao longo da história para essas agremiações, para essas legendas que são de centro-direita, de direita, o nome que você preferir. Então acabou-se ali tendo uma convergência de ideias, especialmente no campo ali da direita, do conservadorismo e coisa por aí. Mas é claro, né, é o que você falou, não dá para imaginar hoje um candidato de direita sem o aval de Bolsonaro. Então é aí que está o nó. O partido ainda é importante, tem uma mobilização importante no Congresso. A maioria do Congresso é formada por parlamentares de direita e as discussões que estão hoje no Congresso, a base a exemplo, por exemplo, do pedido lá de pauta para pautar o projeto de anistia, é uma coisa que não tem jeito, né? É uma discussão própria do parlamento. É o parlamento que propõe leis, é o parlamento que estabelece lá regras de legislação, e é o parlamento que tem maioria conservadora e que não nos esqueçamos, né? Fomos nós, os eleitores, que colocamos esse parlamento lá. E, em última instância, em última análise, é o parlamento que representa a população brasileira. É dessa forma que se formaram lá os partidos, as agremiações políticas e os candidatos. Então, se eles estão ali discutindo um projeto de anistia, cedo ou tarde vai ser pautado, se vai ser aprovado ou não é outra coisa, mas não tem jeito. É o legislador que tem mesmo a prerrogativa de se colocar leis. Se ela vai ser questionada, se ela vai ser aprovada, ou se ela vai ser aprovada e depois derrubada, o futuro dirá, é outro problema. Mas acho que a direita nesse momento está com um nó, porque é claro que Bolsonaro gostaria mesmo de ser candidato, ou colocar alguém da família para ser candidato. Aí tem alguns expoentes da direita que estão lá no páreo, como o governador de São Paulo, o governador de Goiás, né? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Então tem... Governador do Paraná, Ratinho Júnior. Exatamente, o Ratinho Júnior. Tem algumas pessoas ali correndo por fora, né? Mas que tem alguma chance eleitoral e tem algum coeficiente eleitoral favorável. Mas é um problema. Então precisa se decidir primeiro essa questão de quem que o Bolsonaro vai ungir para ser o sucessor do seu espólio, né? Vamos dizer assim, eleitoral, para depois se discutir como é que vai ser o futuro. As coisas, eu acho que essa ameaça do Valdemar, de outros expoentes da direita, de que a anistia vai ter que ser pautada, senão vai haver obstrução, essa é uma ameaça forte, séria e que provavelmente vai acontecer. Então aí vamos ver como é que as forças políticas vão se organizar e ver como é que o Brasil vai se livrar definitivamente dessa conversa. Uma mensagem de áudio e daqui a pouco tem uma atualização de uma notícia que nós compartilhamos com você, graças ao nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Mas antes, a opinião na RB. Bom dia a todos, DJ Ale. Heitor Fredo, só para rebater aí um colega ouvinte, né? O Bolsonaro tem que ter o direito de ir ao hospital, como a gente comentou ontem, não é verdade? Sim. Mesmo porque ele tomou uma facada em plena campanha. Então é uma pessoa que inspira cuidados e a justiça também dá o direito a qualquer detento de se tratar, sendo na penitenciária ou, se precisar, no hospital. Um grande abraço a todos. DJ Ale, isso é lei, não é benefício. Exato, isso é lei, tem que ser cumprida para todos, independente de qual seja o crime que a pessoa esteja pagando dentro da cadeia ou em prisão domiciliar. Nós contamos agora há pouco a informação que o nosso ouvinte Rodrigo, final do telefone 0715, compartilhou conosco sobre o derramamento de óleo no viaduto Miguel Vicente Cury, bem acima do terminal central. E dizíamos, já estamos em contato com a produção para termos mais detalhes.
Nath Luquezzi tem mais informações. Em nota, então, a INDEC alegou que chegaram no local agentes por volta ali das 8h30 da manhã. Na ocasião, eles jogaram pó de serragem para absorver o óleo que estava ali derramado. A ocorrência foi encerrada por volta das 9h10 do dia de hoje. Durante a operação realizada pelos agentes, os condutores foram orientados ali no momento a não acessar o viaduto. Houve 3 quedas de motociclistas, mas por enquanto a INDEC não tem mais dados, já que esses motociclistas recusaram atendimento no momento. Que perigo. Bom, perigo. Se recusaram é porque a princípio estão bem, né? Sim. Levantaram, montaram na moto, foram embora. E isso não pode acontecer num local que já é tenso ali, porque há uma altura, enfim, é o acesso para o centro da cidade sempre movimentado. Felizmente, nada mais grave aconteceu. Obrigado, Nath Luquezzi. E você, ainda acredita que um ERP ou um sistema de gestão vai cuidar só do financeiro da sua empresa? O Ricardo, CEO da Dierberger, uma indústria de fragrâncias, pensava assim. Só que a empresa começou a crescer, os processos começaram a ficar mais complexos e a operação já não cabia mais nas planilhas. Foi aí que a Inovar ASC apresentou a solução do WK Radar. Hoje, o WK Radar acompanha toda a operação, desde a chegada dos pedidos, desenvolvimento dos produtos, até a ponta final, a avaliação dos clientes e, claro, do financeiro também. Tá tudo arrumadinho em um só lugar. WK Radar, o ERP que não é qualquer ERP, porque acompanha a sua operação e o trabalho da indústria em que você está de ponta a ponta. Acesse agora mesmo wk.com.br. Com o WK Radar você tem automação e integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Assim como o Ricardo, você pode também consultar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. Anote o número que eu vou te passar. O DDD é 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Nath Luquezzi, tá chegando a hora. Daqui a pouquinho tem Band Mulher na tela da Band, 1h30 da tarde. Você também confere o Band Mulher pelo YouTube, youtube.com/bandmaistv. E hoje, você e Lari Lopes vão falar sobre quais assuntos? E também vai ter música hoje, uma dupla sertaneja está completando aí a maioridade, 18 aninhos de carreira, de sucesso. Eles vão estar conosco hoje no Band Mulher, além dos babados do mundo dos famosos. Você curte uns modão bom, não é Nativa FM não, mas você vai curtir uns modão hoje bom demais da conta, à 1h30 da tarde. Qual que é o nome da dupla? Luiz, puxa vida, aí você me pegou. Agora, como apertar a coleguinha dentro do Não me lembro do nome da dupla. Mas não é que você não se lembra. Luiz, Miguel e Daniel. Você está fazendo um suspense para que as pessoas Meu Deus! assistam o Band Mulher. Como apertar a coleguinha? Luiz, Miguel e Daniel, pelo amor de Deus, 18 anos de sucesso aí. 18 anos de modão, 18 anos hoje celebrados no Band Mulher. Eu não perco por nada, Walter Sena. Gosta de moda de viola? Eu até gosto, viu? Eu gosto do modão, sim. Eu até gosto. Mais ou menos, mais ou menos. Eu não tenho um gênero musical preferido. Eu gosto meio de tudo, assim, dependendo da hora, do momento. Não tem problema, O pancadão não. O pancadão, se ele não for alto a ponto de estourar os tímpanos, no momento certo, dá pra encarar, né? Dá pra encarar também. E o pancadão da informação vem às 6:50 da noite com notícia, prestação de serviços no principal telejornal do interior paulista, que é o Band Cidade, comandado por Walter Sena. Até lá, Sena. E coladinho no Brasil Jet. Obrigado, esperamos todos no Band Cidade. Bom dia. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área, com o timaço de Carlos Batista. Nós ficamos por aqui. Os trabalhos técnicos são de Leandro Lopes, na mesa de som e na central técnica, e a coordenação do Gil Kleber. Obrigado pela sua companhia, continue na RB e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Oferecimento
Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino.